Vamos lá entender TDAH, tudo o que você precisa saber. TDAH nas redes sociais. Você vai encontrar conteúdo como esse daqui, ó, que fica falando sobre como é ter TDAH, fazendo testes para você descobrir se você tem TDAH, ou até listando sintomas que pessoas com TDAH têm. E também que muita gente sem TDAH pode ter também. É isso mesmo. E aí esse estudo aqui avaliou os 100 vídeos mais populares do TikTok sobre TDAH e categorizou o conteúdo dos vídeos entre 3 categorias: errôneo, experiência pessoal e útil. E aí os pesquisadores concluíram que 52% errôneos, 27% abordavam experiências pessoais e só 21% dos vídeos eram úteis. E para piorar, desses 100 vídeos, só 11 tinham sido postados por profissionais da saúde. Pois então a gente chamou um psicólogo e uma neurocientista para contar aqui para vocês tudo o que alguém precisa saber sobre TDAH. Sim. É isso, é assim que se faz. Ciência, senhoras e senhores, ciência. Science, bitch. Sim, gente, depois de um ano, a sequência sobre neurodivergência finalmente saiu. Vamos, neurodivertido. Olha os neurodivertidos aí. Bom, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurológico que pode afetar pessoas de todas as idades, mas costuma ser mais comum ali em crianças e adolescentes. Ele costuma aparecer ali, ser diagnosticado em crianças e adolescentes, e aí a pessoa vai tratar isso, né? O TDAH, ele pode afetar a capacidade da pessoa de prestar atenção e seguir regras sociais e controlar impulsos, o que pode resultar em comportamentos inadequados. E por isso que essa condição acaba gerando diversos prejuízos para a pessoa, que vão desde problemas acadêmicos e profissionais até complicações em relações afetivas. Alguns dos sinais mais comuns que podem indicar TDAH incluem: primeiro, dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades, especificamente aquelas que não são tão interessantes ou até mesmo desafiadoras. Segundo, impulsividade, agir sem pensar nas consequências, interrompendo os outros ou respondendo a perguntas antes de ouvir a pergunta completa, por exemplo. 3, hiperatividade, a incapacidade de ficar quieto, ficar parado, mesmo quando é necessário, por exemplo, durante as aulas, né, numa sala de aula. 4, problemas para organizar tarefas ou atividades, checklist, como esquecer prazo, perder coisa com frequência, ter dificuldade em completar projetos. E 5, cometer erros por descuido, como erros em tarefas escolares ou no trabalho, ou ter dificuldade em seguir instruções. E 6, dificuldade em se envolver em atividades tranquilas ou relaxantes, como ler ou assistir um filme, por exemplo. E aí, minha gente, caso você tenha gabaritado aí e se identifique... É bingo! É bingo! É bingo, psico! É bingo! Não, ninguém me tira esse diagnóstico aqui, não. Esse aqui é meu, pode marcar, ó. Vou jogar no bicho hoje. Hoje eu vou jogar no bicho. E ó, eu vou ganhar, hein? Eu vou ganhar. Identificado com tudo isso, ao invés de colocar hashtag neurodivergente nas redes sociais, procura um neurologista, um psicólogo, vai fazer uma avaliação profissional. Não fica... Droga! Puta merda, eu já tava achando que eu... Porra, vou ter que procurar ajuda psicológica. Porra, quem diria que eu vou ter que procurar um médico especializado? Porra, eu tava achando que era só fazer o negócio do TikTok. Porra, sacanagem. Se autodiagnosticando aí por vídeo, tá bom? Ok, desculpa. Vamos entender, vai. Foca, vocês estão zoando muito. O TDAH, ele é dividido em 3 subgrupos de acordo com a prevalência dos principais sintomas que a pessoa tem. Então ele pode ser um quadro predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou um combinado desses dois, tá? Então são três subtipos. E geralmente a pessoa tem outros transtornos, como por exemplo o transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno de conduta ou até de aprendizagem. O TDAH é frequentemente diagnosticado na infância, né, como eu já falei, e aí quando a criança ela costuma apresentar esses problemas na escola e nos relacionamentos. E aí as principais manifestações do TDAH
na criança inclui a agressividade, dificuldade em seguir as regras, comportamento externalizados, como por exemplo agitação, falar muito, interromper os outros e dificuldade para acompanhar o conteúdo da escola, né? E aí em pessoas adultas, algumas das principais manifestações envolvem esquecimento, distraibilidade. Sim, eu sei que você não sabia que isso era uma palavra, isso é uma palavra, também distraibilidade. Não. Legal. E desorganização, de um jeito que compromete a funcionalidade da pessoa e os relacionamentos dela. E aí, minha gente, eu tô de olho aí em você tentando justificar a bagunça aí na sua casa com o TDAH. Desculpa. Tô de olho. É comum também que pessoas com TDAH tenham algumas falhas de habilidade motora fina, que são habilidades manuais, tipo usar tesoura, botoar uma camisa, desenhar, e também de habilidades motoras mais grossas, como correr, chutar, pular e praticar esportes em geral. E isso acontece em diferentes graus, né, desde a infância. Isso pode fazer, por exemplo, com que a criança tenha dificuldades de andar de bicicleta, de se vestir ou amarrar um cadarço, e também pode fazer com que ela tenha uma caligrafia ruim, ou que tenha um baixo... Uma caligrafia ruim? Rapaz, o bingo é real, hein? O bingo é real, hein? Meu... Desempenho nas atividades de educação física. Ok, isso aqui me descreveu um pouquinho. Mas não se autodiagnostiquem por vídeo. Olha, tô de olho em você. E aí, como eu falei, tem os subgrupos, né? Todos os subgrupos de TDAH, ele tem um desempenho significativamente menor, né? Pior do que o grupo controle nos testes de coordenação motora. E os subtipos combinado e o desatento, eles têm um desempenho pior nessas habilidades que o subtipo hiperativo. Então, o hiperativo, ele tem um desempenho motor um pouquinho melhor do que os outros dois subtipos. A gente ainda não sabe exatamente por que o TDAH vem junto com essas falhas de coordenação motora. É um mistério. Mas uma possível explicação pode estar relacionada com um comprometimento na coordenação entre os olhos e as mãos. Mas ainda não sabe ao certo por que isso acontece. Mas e o cérebro? E o cérebro? O que ele faz? Mas e o cérebro? Então, a causa do TDAH no cérebro é um negócio complexo e tem contribuição de fatores genéticos e condições ambientais. Estudos com gêmeos mostraram uma influência bem forte de fatores genéticos no desenvolvimento do TDAH, com centenas de genes diferentes ligados ao transtorno, sendo a maior parte deles envolvida no processo de criação e crescimento de neurônios e outros também relacionados à produção de neurotransmissores, que são as moléculas de comunicação entre os neurônios. E aí, na prática do funcionamento do cérebro, o que parece acontecer é uma função menor dos neurônios movidos à dopamina, né, que se comunicam com dopamina. E se você assistiu a esse vídeo aqui, você sabe que a dopamina, ela não é um sinônimo de prazer, porque ela tem várias funções, incluindo habilidades motoras e atenção. E aí eu disse que isso parece acontecer porque a gente ainda não sabe, não conhece o mecanismo exato como o rolê acontece, tá? E além dessa questão dos neurotransmissores, parece que existe também uma alteração estrutural no cérebro mesmo, assim, sabe? Que dá pra ver com o exame de imagem, mostrando até um atraso na maturação de algumas regiões do cérebro. Então você tá me dizendo que a pessoa que é TDAH, ela tem dificuldade de aprendizado, ela tem dificuldade de entendimento, ela tem uma certa dificuldade, algumas habilidades podem ser desenvolvidas e outras não, e ao mesmo tempo tem uma dificuldade de se relacionar com o mundo. Olha que interessante. Tá me descrevendo? Tem também uma alteração de atividade do cérebro. Os padrões de um eletroencefalograma, meio que mede a transmissão dos sinais entre os neurônios, de pessoas com TDAH são diferentes dos que a gente vê em pessoas neurotípicas, mais especificamente quando elas estão fazendo alguma atividade simples, como por exemplo jogando videogame. Então são padrões diferentes. Mesmo com todas essas coisas acontecendo no cérebro, a manifestação do TDAH, ou seja, o aparecimento dos sintomas, também está associada com a presença de fatores ambientais. Então é sempre um conjunto do genético e o ambiental. Esses fatores, né, do ambiente pode ser até antes do nascimento da pessoa, né? Por exemplo, com a exposição do feto ao cigarro, álcool, drogas de abuso. Olha aí! Inclusive o comentário aqui, ó, Marcos, existe um estudo, inclusive, que os pais fizeram um abuso de entorpecentes demais, chances para gerar filhos com TDAH. Meu pai marcou o bingo de todas as drogas desde moleque. Ou toxinas do ambiente, complicações na gestação ou no parto
depois do nascimento, e até um ambiente familiar caótico, que envolva abusos, negligência, por exemplo, isso tudo pode estar relacionado ao ambiente que vai favorecer ou não o surgimento dos sintomas do TDAH. Então, deu para entender que é algo complexo, né? É por isso que se eu ouvir alguém aqui nos comentários se autodiagnosticando, eu vou mandar um jovem místico te apurrinhar, querendo te curar com... Não, jovem místico não, pelo amor de Deus. Gratidão. E ainda vou chamar a Laura pra tacar o sapato em vocês. Limão e gratidão é foda. Repete comigo. Diagnóstico de TDAH não é por TikTok. Isso. É por qualquer outro conteúdo de rede social, inclusive esse aqui, tá bom? De acordo com... Cara, desculpa te pausar toda hora. Eu me lembro de o primeiro vídeo que eu fiz falando no TikTok assim, cara, parem de romantizar o TDAH. Vocês não sabem como é sofrido. Vocês não sabem como é minha vida sofrida. Não é legal. Aí a pessoa fica falando isso, mano, fazendo como se romance. Ah, esqueci minha chave em casa, TDAH. Não é. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o diagnóstico é exclusivamente comportamental, ou seja, o profissional habilitado vai observar a pessoa com o ambiente que ela vive, juntando tudo isso com os sinais que ela apresenta, o quanto a vida escolar ou trabalho e social está afetada, se o comportamento está presente em mais de um ambiente, quando os sintomas começaram. E é desse jeito, porque não tem um exame clínico, não tem um marcador biológico pra gente medir para dar esse diagnóstico. Não dá para fazer. Não tem um checklist, rapaziada. Não tem um checklist. Só um profissional. Um exame de sangue, por exemplo, ou uma ressonância magnética para ver se tem TDAH ou não. E um dos principais impactos do TDAH costuma ser na escola. A desatenção, a impulsividade contribuem para que a criança tenha dificuldade para se inserir socialmente na escola e acompanhar o conteúdo. E aí a falta de conhecimento sobre o TDAH nas escolas e também no âmbito familiar, né, nas famílias, também é um fator que dificulta a intervenção eficaz logo no começo. Mas o excesso de conhecimento também, sem uma base profissional envolvida, também pode fazer um efeito inverso, achar que toda criança agitada ou desatenta tem TDAH. Né, que não é o caso. Ele xinga, ele bate, ele agride. E aí, por mais que o desenvolvimento... Ai, minha criança é nervosa, minha criança é alegre, minha criança é... Vou dar Ritalina pra... Não é assim também, mãe. Não sai enfiando Ritalina na tua criança, não. O movimento socioemocional seja mais difícil, se a criança receber o apoio, os recursos necessários, principalmente na escola, ela pode criar. Aí, ó, aqui, ó, comentário da Nina aqui, ó. Exatamente, Lino. Eu tenho um diagnóstico com laudo feito por avaliação neuropsicológica e o povo romantizando. Eu morro de raiva. É puxado conviver isso, igual quando falo, sobreviveu até hoje. Pois é, cara. A galera acha que é molinho. As habilidades que são um pouquinho menores nela. E por isso que é importante usar o que a gente souber sobre as especificidades da criança para favorecer a interação dela com o ambiente e também com as outras crianças. E existe também uma associação entre TDAH e a dificuldade de desenvolver habilidades sociais, que são habilidades necessárias para a gente comunicar e interagir com as outras pessoas. Coisas como ouvir com atenção, expressar as emoções daquilo que você está ouvindo, resolver conflitos, compreender e seguir regras sociais. Então, as pessoas com TDAH, elas podem ter dificuldade em aprender. A maior parte da reclamação das pessoas comigo é: cara, você não me ouve. E eu falo assim: eu tô te ouvindo, só que eu não tô conseguindo compreender. Eu não consigo associar a imagem ao som. É louco isso, né? Mas isso é meu distúrbio, pô. Aprender e usar essas habilidades pela impulsividade ou pela dificuldade de concentração, mas nem todas as pessoas com TDAH têm problemas sociais ou de relacionamento. Sim. Né? E nem todas as pessoas com esses problemas têm TDAH. Eu acho que já ficou claro já isso aqui nesse vídeo, né? Nem todo mundo que tem esse rolê é TDAH, precisa ser diagnosticado, tá? Claro. Thank you. De nada. E acho que deu pra entender que o negócio, ele é complexo demais pra um vídeo de 2 minutos de uma ilusão de ótica pra te dar um diagnóstico de TDAH, né? Então o TDAH não é signo que você se identifica. Mas peraí, eu vi, tá? Não sou eu vi no TikTok um vídeo de 3 minutos com a checklist de 70 coisas e falaram lá que eu sou TDAH. E agora, o que eu faço com essa informação?
identifica com que você convém, né? Não é porque você tem dificuldades em lembrar datas ou sua mesa de trabalho é desorganizada que você tem TDAH, tá? Os problemas de atenção e de ser uma pessoa distraída hoje em dia são muito comuns e também por vários motivos, né? Nossa sociedade hoje está imersa em uma gama muito grande de estímulos, então essas coisas são comuns. A diferença é que a pessoa neurotípica, ela consegue desenvolver habilidades de organização, de melhor gerenciamento do tempo, ou melhorar a capacidade de concentração. Ou melhorar a caligrafia através de um desenho. Mas as pessoas que têm TDAH enfrentam um monte de desafios, obstáculos, para conseguir desenvolver essas mesmas habilidades. Então, dito isso, vamos para o tratamento. Como é que é o tratamento? Aqui eu vou pausar e vou falar uma parada como coisa. Pô, com certeza eu tenho TDAH. Ah, calma aí, Peter! Manda o TikToker da meia hora de cu com o relógio quebrado. Pois é, eu vou comentar uma parada. Eu fui estudar comunicação na minha adolescência e na minha fase adulta porque eu não conseguia me comunicar quando criança. Por que eu não conseguia me comunicar quando criança? Minha caligrafia sempre foi ruim e eu não conseguia ter esse processo. E aí eu usei o desenho para me comunicar com a minha família e o desenho me ajudou a chegar onde eu estou. O tratamento do TDAH envolve uma abordagem multidisciplinar e individualizada. Olha aí outra razão para que você não pode acreditar em post em qualquer por aí em rede social. O tratamento de uma pessoa não é igual ao tratamento de outra. E o tratamento, inclusive, ele combina terapias comportamental e pode combinar até medicação, se for necessário. Então, as terapias, elas podem envolver a psicoterapia, elas podem ser focadas nas comportamentais, cognitivas ou contextuais, também terapia ocupacional, terapias em grupo e outra que for necessária, né? Que é um negócio mais individualizado, né? Essas intervenções podem ajudar o desenvolvimento de habilidades e estratégias para a pessoa lidar com sintomas e limitações, para melhorar o desempenho nas atividades diárias e para reduzir o impacto negativo do transtorno na vida da pessoa. E aí eu quero deixar claro aqui que essas terapias não são para a pessoa com TDAH se moldar ao mundo neurotípico, né? Para poder se encaixar. São para desenvolver habilidades que deixam a vida, a rotina delas menos conturbada, com menos obstáculos para fazer as coisas que elas precisam. Então, dependendo do grau do transtorno, a criança pode ter dificuldade para se vestir, ela pode se isolar na escola, pode atrasar muito o desenvolvimento físico. Na vida adulta, pode perder compromissos importantes, não conseguir se manter nos empregos, ter problema com a alimentação porque não consegue gerenciar as refeições, o tempo para fazer as refeições, ter dificuldade de manter amizades e namoros. Então, imagina um impacto negativo que isso traz para alguém. Então não é para se moldar ao mundo, é para desenvolver habilidades com as ferramentas que ela tem, né? Então eu tenho essas ferramentas aqui, eu tenho essas falhas aqui, eu vou trabalhar isso aqui para fazer as coisas que eu preciso fazer. Uma característica minha é o sincericídio. O que é esse sincericídio? É uma parada que eu desenvolvi comigo mesmo para tentar explicar o que eu tô sentindo. E geralmente, às vezes, tem alguma coisa me incomodando no outro e tem uma parada que eu tô sentindo. Aí eu vou falar de uma maneira agressiva pro outro. Tá aí explicado a agressividade. Só que aí eu fui desenvolvendo outras maneiras de explicar pra pessoa o que eu tava sentindo e que eu pudesse comunicar com elas a sensação tipo assim, olha, eu tô sentindo isso aqui, mas não é culpa sua, a culpa é minha. O que a gente pode resolver? Tá ligado? Eu fui chegando nessa parte política, tá ligado? O que me ajudou foi que eu consegui pela clínica da escola PUC Minas Gerais e foi feito pela pós-graduação, que já fui chamado de negligente e responsável, que chegava atrasado. Pô, eu chego atrasado direto. Eu atraso na minha live que é dentro da minha casa. Cara, isso aí é uma parada que eu não consigo entender, mano. Não conseguia. Aliás, ô Nina, não sei se você sabe, mas somos parentes de PUC. Só que eu, Rio de Janeiro, e você, Minas. Basicamente isso. E além das habilidades sociais, as terapias elas podem ajudar a pessoa com TDAH a desenvolver habilidades acadêmicas, né? Criando estratégia ali para estudar, aprender sobre gerenciamento de tempo e organização de rotina. E isso pode acontecer trabalhando um melhor manejo das distrações. Eu aprendi, isso aí eu não sabia. Cara, vai estudar em casa, não funciona pra mim. Não funciona pra mim. Estudar em casa não funciona pra mim. Procrastinar é gostoso demais. Pô, é muito bom. Eu gosto de procrastinar pra caralho. Mas estudar em casa não funciona pra mim.
quando por que eu vivia na faculdade? Porque eu saía da aula e ia estudar. Não tô dando papo de meritocracia não, tá ligado? PUC Brothers. O Peter também. O Peter foi meu correlajo, meu amigo de sala da PUC Rio, meu correlacionar. Ah, esqueci o nome da palavra agora. Foda-se. Eu não ia porque eu sou nerd, não. É porque se eu fosse pra casa, além de ser longe da minha faculdade, eu não ia me concentrar nos trabalhos. Técnicas para aprimorar a capacidade de atenção e foco, técnicas de concentração Sim. e técnicas de atenção plena. Então, tudo um monte de ferramenta aí que o profissional habilitado vai usar com a pessoa, né, dependendo do contexto dela, dependendo dos sintomas dela. Então, aprimorar as habilidades de autoconhecimento e de planejamento de tarefas acaba trazendo mais confiança e eficiência para a pessoa ter uma rotina diária mais independente. E isso melhora até a autoestima e diminui a chance de surgirem outras questões de saúde ligadas ao estresse, por exemplo, enfim. Eu desenvolvi a atenção extrema desenhando. Toda vez que eu desenho pra cacete, eu consigo prestar atenção em tudo no extremo. Por quê? Porque o desenho já se tornou mecânico pra mim. Então, tarefas mecânicas me fazem prestar atenção ao redor. Aquelas pessoas com TDAH que têm dificuldade para regular as emoções e seus níveis de atividade, as terapias podem ensinar a pessoa a reconhecer as emoções, me ajuda a se muito. relacionar melhor com elas. Pode incluir exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento para ajudar a pessoa a conseguir se autoacalmar quando ela estiver se sentindo ali hiperativa ou impulsiva. E por fim, se for necessário, para o quadro da pessoa, lembra que é um negócio individualizado de pessoa para pessoa, essa pessoa ela pode receber uma medicação que vai ajudar, né, ela vai atuar ali no cérebro, melhorar a atividade do cérebro que está faltando ali, né? Melhorar a função que está em falta. Basicamente isso. Tem que fazer 3 terapias, tomar 5 caixas de remédio. E aí eu vou repetir aqui que o tratamento do TDAH deve ser individualizado e adaptado às necessidades específicas de cada pessoa. A avaliação tem que ser feita por profissionais, o tratamento tem que envolver uma equipe multidisciplinar com profissionais da medicina, né, caso precisar tomar remédio, da psicologia, da terapia ocupacional e de outras áreas que forem necessárias. Okay. Lembra que eu falei que cada caso é um caso. Então, se precisar de mais gente aí nesse rolê, preciso de mais gente nesse rolê, é isso. E claro, crescer e viver com TDAH pode ser muito mais leve quando a pessoa está em um ambiente que não julga, mas acolhe. Isso é muito importante. Então, isso. Seja um ambiente acolhedor, não aquele isso. ambiente que aponta os dedos. É isso. E eu só queria dizer que esse roteiro lindo foi feito pelo psicólogo Rafael Daltro e a neurocientista Letícia Pichinin. Muito bom, hein? Espero que vocês tenham gostado. Eu nem vou pedir pra vocês darem Amei. like, porque eu sei que ninguém dá. Amei, Eu já amei, só amei, aceitei amei, isso. amei, Já amei. sei, já tô acostumado. Mas se puder mandar esse vídeo pras pessoas, eu ficaria grata. Eu já mandei. Extremamente grata. E se alguém mandou esse vídeo pra você e você chegou aqui agora, se inscreve, bem. Se inscrever, deixa o seu cocô bonito. Se inscreve pra olha virar um minha. cocô bonito, tá bom? É isso. Um beijo e tchau. Muito bom conteúdo, rapaz. Tá vendo? Você que acha que é TDAH aí via TikTok, tu tá errado, rapaz. Vai na terapia certa. Se inscreve aqui nesse canal também pra você sair dessa maluquice aí.